Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala sou eu de novo. Eu, para quem ainda não me conhece, Max Revoredo. Como diria um primo meu, grande bosta. Mas sou eu aqui, diretor técnico e canário de porte da FNO, Federação Nordestina de Ornitologia. E estamos indo agora para mais um programa em porte, falando sobre uma raça de canário de porte criada no Brasil e no mundo, e conversando com um amigo criador e agora juiz, recentemente, um amigo querido que a gente já se conhece já há algum tempo, se conhece, vamos dizer assim, de bate-papo, de troca de ideias, a gente ainda não se conhece pessoalmente, esperamos que esse ano de 2022, com a pandemia mais leve, mais tranquila, a gente possa se encontrar no Campeonato Brasileiro e bater uns papos lá pessoalmente, tete a tete. Seja bem-vindo, meu amigo Kleber Pena. Fala, Max, tudo bom? Prazer aí, muito obrigado aí pelo convite. Adorei a ideia de bater um papo com você aí, falando sobre canário, falando sobre o frisado do sul, que é uma raça que eu sou apaixonado. E bora lá, né? Bora bater um papo, bora contar um pouco a história, bora falar dessa raça aí e tentar ajudar aí, trazer mais novos adeptos a essa raça. Show de bola, Clebão. Seja muito bem-vindo novamente. Falar de frisado do sul e não falar de Kleber Pena é difícil, né? A gente estava até aqui antes de começar a live, né? Que a gente tinha dois caminhos, digamos assim, duas opções. Ou a gente iria falar do frisado do sul, ou iria falar do melado tenerifenho, que é outra raça que o Kleber cria muito bem. E a gente, no comum acordo, chegou e disse: pô, Kleber, você é foda nos dois, mas assim, no frisado do sul você é um cara. Se eu não falar com você de frisado do sul, eu vou falar com quem? Rapaz, mas você está enchendo a bola demais. Será que é tudo isso Nada, mesmo? nada. Não encho bola de ninguém, não. O meu negócio é na canela mesmo. Então, assim, vamos começar. A gente, em comum acordo, definimos que é frisado do sul o tema da live. Sim. E é sobre isso que a gente vai conversar. Mas antes da gente chegar no frisado do sul, né, um dos três frisados clássicos da canaricultura de porte, né, ali daqueles três frisados, né, do norte, do sul e suíço, que são bem parecidos, e a gente vai dizer que, e vai tentar mostrar aqui que eles não são tão parecidos assim, né, Kleber? Que além da posição, existem outras coisitas mais que os tornam cada raça com sua personalidade. Mas vamos falar um pouco sobre Kleber Pena. Klebão, me fala aí, como começou Kleber e Canário? Como foi esse primeiro encontro, essa trajetória? Rapaz, Fala aí um pouquinho para a gente. Vamos lá, vamos gastar esse tempo aí. Na verdade, eu não criava. Quem criava era o meu avô, né? O meu avô criava e toda vez eu ia na casa dele, ficava aquela coisa de quem ficava encantado. Eu gosto desse, esse canta, vai me dar esse, me dá aquele. Não, esse não. Ele falava, esse não. Sempre a gente quer aquele que está cantando, né? Aquele que a gente acha mais bonito. Mas eram todos sem raça definida, né? E era esse que a gente gostava de criar. E criava bem, ano criava mal. E aí, num belo dia, ele me convidou para ir numa exposição de canário que tinha ali em São Caetano do Sul, dentro da... Acho que era um terminal de ônibus, eu não me lembro, porque fazia muitos anos, né? E chegou lá, ele comprou 2 casais de vermelho. Na época ainda era aquela coisa, né, de quem, é o roller, o roller. Ele falava, nossa, o roller é o que há. E aí a gente não tinha muita ideia do que era, né? Nem a questão do nevado, do intenso, plumagem, tamanho, a gente não tinha essa ideia. A gente sabia que o de raça, entre aspas, né, o que a gente sabia, que era o roller. Esse aqui é puro, né? Então vamos tentar criar. E meu avô nunca dava certo. Criava, morria e tal. Hoje, com a bagagem que eu conquistei, eu vejo que a gente era extremamente amador, né? A gente não tinha aquela ideia do que tinha que dar. Era mistura de semente,
aquela vitamina amarela que compra na casa de aves, né? E água. Aquela Tava bom demais. É uma onda, né? Que ninguém sabe Não, o que danado é aquilo, mas todo mundo não, tem nem passou por ideia. ela, né? Ela tá da canaripa, eu acho. É alguma coisa Não. assim. E Olha o aí, danado ali. pô, não, e a gente ia, ele falava, vai lá, compra aquele negocinho vermelhinho. Chega lá, fala que é um negocinho vermelhinho. E vinha numa uma bisnaguinha bem pequenininha assim, né? Hoje a gente sabe que é a Cantachentina, mas cada hora tinha um nome e o cara da avicultura entregava, né? E a gente adorava que via a pigmentação vindo e tal, mas nunca dava muito certo. Eu cheguei a pegar alguns casais, levar para casa, cheguei a criar, mas também não tinha muito sucesso. E aí terminava desanimando, levava embora para ele de volta, né? E aí, nessa eu fui crescendo, eu ia lá, ajudava, chegava no final de semana, todo final de semana eu ia para lá e ficava aquela coisa de quem, vamos limpar? Vamos. Então, eu já tinha a minha espátulazinha, a ilha dele, e a gente era aquela, né? Então, era muito legal para mim, assim, mas não vingou. Terminou que, com o passar dos anos, ele terminou falecendo e terminamos largando de tudo. E aí, um belo dia, depois de muitos anos, sem ver canário, sem ter intenção de criar nem nada, eu fui convidado por um tio, aí, na feira de venda que tem no meu atual clube. Na verdade, eu sempre fui sócio desse mesmo clube, né, que é o Centro Paulista de Criadores de Canários Frisados, aqui de São Paulo, fica situado ali na Moca. É um belo clube. Poxa, hoje eu sou diretor de porte lá, muito feliz. Uma nova diretoria aí vindo com força, né? Então, aí fui lá. Chegou lá, aquela coisa de quem, ele eu estou procurando uma espanholinha branca porque eu quero colocar com pintacilgo para o que eu quero fazer isso e tal. E ele rodando lá e eu olhando para tudo aquilo, né? Me encantei com Gloucester, para variar. Acho que todo mundo, né? E ele era um Gloucester branco, do topete grisalho, era aquela coisa que falava, nossa, que coisa linda e tal. Eu falei, mas um só é ruim, né? Tem que ter uma fêmea para ele, né? Aí, mas essa cor, não sei o quê, e eu não entendia nada, e o pessoal falando, não, mas tem que ser com aquela cor e tal. E você, na sua cabeça, né? Porque eu imagino que era assim, imaginando uma fêmea gosta branca também para ele, né? E de topete também. Né? Se possível, de topete. Tanto que, ó, vai vendo. Eu peguei e falei pro cara, o cara falou, não, mas não pode ser, porque não dá certo e tal. E eu, ingênuo, beleza, falei, meu tio escolheu a espanholinha lá. Eu falei, vamos embora, outro dia eu volto. Aí fui embora, não comprei nada, fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu, com aquele canal na cabeça, falei, não é possível, eu vou voltar lá, buscar aquela porcaria aí. Aí voltei, cheguei lá, venderam. Aí eu falei, não é possível. Agora eu vou levar, mas nem que seja na marra. Aí terminei escolhendo um outro, um 100% lipocrômico, lá um nevado, né, com topete. E aí terminei pegando uma outra fêmea nevada também, sem topete. Porque a única ideia que eu tive ali na hora foi um é com topete e outro é sem topete, porque foi o que me falaram, né? Então, falei, beleza. Levei aquele casalzinho para casa. No próprio clube eu me informei e falei, viu, mas o que eu tenho que dar para criar? Porque nunca tive muito sucesso e tal. O pessoal foi me falando, foi me dando um toque aqui, um toque ali. Aonde me convidaram a ficar sócio do clube, falou, vem para cá, que a gente tem a lojinha, você vai poder comprar tudo, desde forro, de ninho, porque eu não sabia onde comprava nada, né? Para mim era aquele forro de sisal ainda, daquela outra época, ou aquela caixinha de madeira e tal. Eu falava, meu, será? Vou na do cara, né? E aí fui. Aí terminei criando, acho que 14 filhotes com esse casal, com esse único casal. Deu super certo. E aí veio aquela segunda fase, né? E agora? O que eu faço? Né? Vendo como é que eu escolho. Aí o pessoal falou, ficando sócio, você tem direito a participar dos eventos aqui, inclusive do Baby Show, que é a melhor oportunidade de aprendizado. Você vai trazer os canários, você vai anilhar, né? Você vai ter anilha primeiramente, vai anilhar, me ensinaram a anilhar. E aí você vai concorrer. E aí, chegando lá, eu fui mordido, né? Pelo bichinho da canaricultura aí, ferrou, né? A competição é comigo mesmo. Sempre fui do esporte, então sempre adorei competir. E aí dei sorte. Só interrompendo rapidinho, Kleber, nosso amigo Bretas costuma dizer o seguinte, olha, o problema
de você começar a criar algum canário, alguma ave, é que depois que a porra do alpiste entra na corrente sanguínea, meu amigo, fuder. Olha, falar para você que depois que entra, azeda mesmo, viu? Porque não tem como. A gente pensa em diminuir, pensa em largar, desanima, não quero mais saber nada. Daqui a pouco você tá, não, mas se eu colocar com aquela fêmea lá, aí eu resolvo esse problema, né? Então aí foi isso que aconteceu. Eu terminei anilhando os filhotes, levei para o concurso no Baby Show e, para minha satisfação, eu tirei uma fêmea, lembro até hoje, que ela com topete, nevada, 100% lipo. Na verdade, ambos eram lipos e deram filhotes lipos, nem pintaram, né? E a fêmea ficou em primeiro lugar e eu tive um macho que ficou em terceiro lugar no Baby Show, né? Aí eu me encantei, falei, nossa, agora é essa que eu tenho que ficar, e aí tem que comprar um para colocar com ela, ou coloco com o pai, não sei o quê, aí fui aprendendo. Nessa mesma feira de vendas foi onde eu tive a oportunidade de conhecer o Edson Wagner, né, o pai dos Martins, que terminou me abraçando, foi uma pessoa, é Você uma é pessoa quase um sensacional Martim para mim. adotivo, né? Eles brincam que sim, mas Kleber Pena Martim, é né? mérito. Hoje. Eles sempre me ajudaram muito, então eu não tenho como deixar de citá-los, né? E tanto que ele falou para mim, você está vendo aqui o meu anúncio na revista? Eu falei, tô. Ele falou, o que está escrito? Eu falei, eu li, estava escrito consultoria grátis, pode ligar, uma coisa assim. Não é? Então pode me ligar, não tem problema, pergunta, não fica com dúvida, tal, super gente Não é fina. propaganda enganosa, né, Kleber? Não, e aí terminou que eu falei, não conheço nada, né? Preciso de alguém para ser o meu tutor aí, para me dar um caminho e tal. Aí foi onde me aproximei mais dele e, consequentemente, depois do Wagner, do filho, por conta da questão da idade, né? Mais próximo. E aí eu enchi muito o saco dos caras, né? Pô, eu enchia o saco dos caras demais. Eu ligava para eles e falava, é verdade que só tem que pôr amarelo escuro com amarelo claro? Não pode colocar amarelo claro com amarelo claro? Aí eles falavam, nevado intenso, tal. Aí fui aprendendo, né? Fui correndo atrás, fui lendo e indo em exposições. Sempre gostei bastante de estudar, então fui atrás dessas coisas. E foi aonde como você falou, o alpiste entrou aí na corrente sanguínea, aí quando eu vi, eu já estava comprando gaiolas, já tinha umas 15 gaiolas, aí comecei a querer padronizar, mas na época eu entrei numa loucura de iniciante, porque eu tinha vermelho, eu tinha branco, eu tinha Scott, eu tinha o Gloucester. Aí, numa dessas visitas para comprar canário, eu conheci o Frisado do Sul. Aí comecei a me encantar, e aí eu lembro que eu consegui comprar um casal que era do finado Fusari, que tinha uma linhagem muito boa, né? Só que até aí, para mim, eu ia pelo nome, né? Essa anilha aí é do cara tal. Isso foi, acho que em 2010, acho. 2010 para 2011. E aí foi aonde eu comecei a criar, mas não tinha também muita expectativa, os pássaros eram mais fracos mesmo, mas sempre buscando a melhora, mas sem coragem de investir, né? Esse que era o grande problema também. Não tinha conhecimento e não tinha poder aquisitivo para poder investir em boas matrizes. E aí, mesmo assim, eu pensando, não, mas eu vou melhorar, eu vou conseguir e tal, e pedir ajuda para um, pedir ajuda para outro. E aí a gente caía na mão daqueles que falavam, eu tenho um macho bom para você colocar com essa sua fêmea. E aí você ia, falava, eu comprava, chegava em casa e falava, não, mas é pior do que a fêmea que eu tenho. Aí você ia, né? Mas esse macho aí olha assim para trás na voadeira e tem 10 assim, melhorzinho. Não é possível, Aí comecei a entender o raciocínio, né? Que me explicavam muito de falar que não é assim, tem que investir, tem que dar prioridade. Cara, você está criando tudo e não está criando nada ao mesmo tempo. Era aquela coisa de quem tinha tudo e não tinha nada, essa é a verdade. E aí foi onde eu comecei a largar a mão. Larguei mão de tudo, fiquei só com os Gloucesters e com os Frisados do Sul, né? Poucos casais, era coisa assim de 2 ou 3 de cada raça. Só uma parte aí. E o que é que lhe fez abrir mão das outras coisas e ficar com Gloucester e Frisado do Sul? Assim,
Qual foi o estalo que lhe deu? Primeiro foi um estalo que disse, olha, você tem que ir para o lado do porte e não do de cor, né? Na sua consciência, o anjinho e o diabinho, algum dos dois, pesaram nisso aí. Sim. Na verdade, foram também os resultados, né? Um pouco dos resultados também já me guiaram, porque tudo que eu criei eu levei para o torneio, né? E aí chegava lá, o cor não ia muito bem. Na verdade, eu já tinha comprado pássaros de feira de venda de outros criadores que já tinham como descarte, talvez, né? Então, seria mais difícil mesmo. E os de porte eu consegui pegar ali alguma coisa de um pessoal que já tinha uma bagagem, né? Então, acredito aí que facilitou um pouco. Foi um pouco mais fácil ali também, até em nível de concorrência. Mas eu tinha outras raças de porte também, né? A questão foi que era aquela coisa, eu gostava muito, eu achava muito interessante o Frisado do Sul, por ele ser torto mesmo. Eu falava, nossa. Eu lembro que a primeira vez que eu pedi para minha mãe dar uma olhada para mim, ela falou, nossa, volta para casa que está doente. Está torto. Meu, tá tudo assim, ó. Volta para... Deu errado aqui, aconteceu alguma coisa, você deixou a janela aberta, sei lá. Eu voltei desesperado, falei, não, mas tá normal, é assim mesmo. Meu, cada uma. Mas um pouco foram, assim, o direcionamento dos resultados no torneio, mas em grande parte ouvindo o pessoal falar para mim, né? Cara, você tem que optar o que você vai fazer, né? Aquele advogado que diz que faz tudo não faz nada ao mesmo tempo, né? Então, opta por uma situação só e vai. E aí foi onde eu comecei a largar cor, larguei cor, aí de porte eu resolvi ficar só com aquilo mesmo, porque eu tinha poucas gaiolas, né? Eu tinha, acho que tinha 2 baterias de 4 gaiolas, 4, 5 gaiolas, então não tinha muito o que fazer. E eu percebi que conforme você criava, você precisava de espaço para os filhotes, né? Não era só pensar nos casais. Até porque com um casal eu tirei 14. Aí eu ficava pensando, se for tudo assim, né? Fizer 5 casais aqui, eu estou ferrado. Não vou ter onde colocar. E aí fui, né? E muito por isso. Agora, um passo muito importante para decidir mesmo que eu queria criar aquilo mesmo e eu ia um pouco mais para frente, é que eu sentia muito que tinha aquela coisa, né, de quem, eu vou te ajudar, eu tenho um macho para sua fêmea, né? Aí só era sempre na base de algum interesse. E aí eu falava pro cara, eu falava, meu, vamos lá em casa, me ajuda e tal. Então eram poucos que podiam fazer isso na época, né? E aí eu levei para o Campeonato Brasileiro e falei, cara, eu vou perguntar para um juiz. É o juiz que eu vou perguntar. Não tem essa, né? Se o cara falar que é bom, se o cara falar que é ruim, é ruim. Aí o Boris, como era o juiz que sempre julgou aqui no meu clube, hoje é um grande amigo meu, eu encontrei ele no Campeonato Brasileiro, no corredor, falei, Boris, eu queria falar com o senhor, quanto é que o senhor cobra para o senhor avaliar os meus pássaros em casa? Se o senhor puder me ajudar, preciso de um caminho. Não, você trouxe canário aí? Falei, trouxe. Falei, então depois do julgamento eu vou olhar. Antes eu não olho porque não pode olhar, mas depois do julgamento eu vou olhar. Tá bom, Boris. Aí fiquei na porta ali, ó, travado, esperando ele julgar. E saía todo mundo, ele lá batendo papo e eu lá esperando, já pensando, azar, hein? 3 horas para sair. Eu tinha 3 canários só no Campeonato Brasileiro, eu tinha acho que 2 frisados do sul intenso, um nevado e acho que 2 Gloucesters, um com topete e um sem também, que estava concorrendo lá dentro. Quando ele saiu, eu falei, opa, por favor, vamos lá? Ele, vamos lá. Aí chegou, encostou, assim, falou, qual que é o seu? Eu falei, esse aqui. Ele olhou, falou, olha, menino, vou ser sincero para você. Tá pequeno, falta volume, ó, né, posição, ó, vende tudo e começa de novo. Isso eu já estava criando, acho que uns 3 anos, né? E pensei, mas rapaz, eu voltei de Itatiba a São Paulo xingando até a 5ª geração dele. Velho fila da puta. Xingando com gosto mesmo, é lazarento. Como é que ele fala? Não, foi pior ainda. Aí eu virei para ele e falei, mas tem os outros em casa. Se o senhor puder dar uma olhada lá. Quero nem ver, quero nem... Foi o que ele fez. Ele falou para mim, não, mas peraí, se esses aqui são os melhores que você tem, que você trouxe para o brasileiro, o que eu vou fazer na sua casa?
ainda tinha alguém perto, que ele virou e falou, ele quer que eu vá na casa dele. Vou ver o que lá? Ele fazia assim. E eu pensando, porra, ainda me desmoralizou na frente de todo mundo, né? Meu? Podia ter, né? Eu falei, cara, aí voltei, putz, chateadíssimo, né? Aquela coisa de quem, não quero mais, vou largar e tal, não sei o quê. Aí cheguei em casa, virado no girar. Minha mãe pegou e falou, que cara é essa? Aí xinguei até ela, falou, não, mas peraí, você não foi atrás de uma opinião sincera? Você não disse que queria que alguém te desse um caminho, agora quando você encontra alguém que é sincero, você acha que o cara tá errado? Então, você não quer uma opinião sincera, né? Aí eu parei para pensar, falei, é verdade, né? Falei, bom, não vai ter muito jeito. E aí foi aonde comecei a ir atrás ainda mais, né? Ainda mais para tentar adquirir pássaros e entender e aprender e estudar e tal. Foi onde eu descobri que tinha um manual, que eu até então também sabia que tinha, mas não era tão acessível quanto hoje. E, mas tem livros, tem isso, tem aquilo outro. E aí no clube mesmo, às vezes a gente sentia que tinha até aquela coisa de quem uns realmente tinham vontade de ajudar, outros nem tanto, outros ficavam pensando, talvez se eu ajudar, o ano que vem de repente ele ganhe, então deixa ele aqui, quietinho. E, na inocência mesmo. E aí foi onde eu comecei a encher mais o saco do pessoal para me ajudar. E num campeonato brasileiro, eu trabalhando, e aí eu lembro que o Paulo e o Wagner Martins falou para mim, cara, você tem que comprar canário bom. Nem que você venda tudo, o pai dele sempre falaram muito isso para mim, né? Vende 10 e compra um bom. Né? Onde come o bom, come o ruim, então... E aí eu fui pegando esse macete aí da escola deles, né? Aí foi aonde... Interromper um pouquinho aqui, Kleber, bem rapidinho, porque vale a pena o registro. A gente falar de canário de porte e não lembrar e não homenagear a família Martim, aqui no Brasil é um absurdo. Independente deles terem apadrinhado e adotado você de diversas formas, né? Aquele quarteto realmente faz parte da canaricultura de porte do Brasil e vale aqui o nosso registro. Deixar aqui um abraço para Vagnão, Vagninho, Sim, para todos Paulo e eles. Danilo, que os caras são foda. Tenho muita raiva deles, principalmente do Wagner. Eu tenho raiva direto, e eu tenho certeza absoluta que a recíproca é verdadeira. E a mãe também, a gente não pode esquecer da mãe, que ela sempre recepciona a gente lá na chácara super bem também, não tem o que falar. Quem sabe eu não conheço agora em 2022 e talvez a mãe fique minha amiga. Mas aquele ódio saudável, né? Aquela disputa de raças, assim, né, que vocês têm. É uma raiva amigável, digamos assim. Mas, assim, independente de qualquer coisa, vale a pena o registro. Os caras fazem parte da história da canaricultura de Porto do Brasil. Já ganharam diversas vezes várias séries, né? De raças. E fica o registro e fica meu reconhecimento aqui. E Wagner, vá para merda e vamos voltar a falar aqui E o meu também, né? Pô, não tem como, né? Deixar de agradecer os caras. É verdade. Não, e agora vem a calhar justamente isso aí. Olha o grande passo que eles me fizeram dar, né? Tanto o Wagner quanto o Paulo, eles estavam no Campeonato Brasileiro e eu trabalhando aqui em São Paulo. E aí eu falava para eles, cara, e aí, como é que foi o julgamento? E o meu canário e tal? Putz, os caras iam lá na gaiola e eu com os canários ruins, mano. E os caras iam lá e falavam, julgou, parece que ficou em nono. E eu, nossa, felizão, né? E aí eu lembro que falei para eles, cara, eu queria comprar uns canários legais assim, mas quanto será que eu gasto? E aí eu lembro que tinha um amigo nosso, o Dercy, não sei se você conhece, de Minas Gerais. Não. Ele cria Giber, cria Frisado do Sul, se eu não me engano ele tem parisiense também. Na época ele estava com uma linhagem muito forte assim de Frisado do Sul, né? E ele fez um campeão brasileiro, um intenso. Na época não tinha todas essas divisões de classe, né? Então o intenso dele foi campeão brasileiro 91 pontos. E aí conversando com os meninos e tal,
os meninos conseguiram que ele abrisse esse pássaro para mim. E aí falou para ele, falou, mas e aí, você tem uma fêmea para colocar com esse canário? Ele falou, tem uma fêmea que foi segundo lugar, 90 pontos. Olha o casal, meu. Falei, agora é a hora, né? Pô, só que sem ver, né? Eu não tinha nem visto. E eu falava pros caras, mas e aí, meu? É bom? Porra, lógico que é bom, o cara foi campeão brasileiro. E eu do outro lado pensando, tá, e aí, quanto? Na hora que ele falou, rapaz, eu falei, quase caí para trás. Eu falei, mas aí eu vendi os filhotes todos para pagar isso aí. Não vai, rapaz, acabou. Não tem mais o que, não vou comprar mais nada. Vai nessa. Falei, então, vai, compra aí então, e eu deposito pro cara aí, beleza. E eu com medo danado, esse desgraça morre no caminho, se não criar, e não sei o quê. Olha o dinheiro que eu gastei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? E trabalhando e pensando naquilo, sabe? E aí, mas beleza, esse ano, com esse casal, eu consegui tirar 4 filhotes, né? 3 machos e uma fêmea. E praticamente todos intensos, né? Eu tirei um macho nevado, que não era muito com essa característica, né, que esse fenótipo dos pais. Tanto que eu levei ele para o concurso, levei os filhotes para o concurso, chegou lá, ele ficou em segundo lugar e ainda foi, acho que 88 pontos. O primeiro foi 90, que era um canário do Tigrão, um canário muito bom, que depois eu terminei comprando esse canário, né? E ele ficou com 88. Como foi o único nevado que eu fiquei, né? Eu falei, tem que segurar essa linhagem aí, começar a trabalhar e tal. E aí os meninos falando para mim, cara, melhor você acasalar um canário mediano, com uma boa característica de genética, do que você pegar um canário muito bom, que a genética é fraca. Aposta nele que, de repente... Cara, esse canário, todo ano ele me dava um campeão brasileiro. Todo ano esse canário me dava um campeão brasileiro. Impressionante. Era a anilha 020 de 2014, se eu não me engano, acho que foi isso. Acho que foi 2013 que foi os filhotes, foi o canário que eu comprei, acho que era 2014, e aí 2015 para frente eu consegui fazer uma linhagem, de 2017 comecei a fazer o campeão brasileiro. E aí vinha dessa linhagem desse canário, que era o 02014. Então, assim, dali para frente foi o start mesmo de eu conseguir fazer alguma coisa e continuar o trabalho, né? Paralelo a isso, eu via que antigamente eu olhava os livros e tal, e todo mundo falava para mim, antigamente tinha uns frisados do sul aí que era diferente. Não era esses frisadinhos, não, parecendo gíber e tal, bicho com volume proporcional e tal, pescoço bom, limpo. Eu falava, cara, mas não tem, né? E naquela época, a gente nem está falando tanto tempo atrás assim, a gente está falando o quê? 2014, 2015? Não é tanto tempo atrás. Era muito difícil você conseguir trazer pássaros de fora, né? Hoje em dia a coisa está muito mais fácil, né? Então, não tinha o que fazer. Então, tinha muita gente que trabalhava de formas distintas, pegava o frisado do norte, que é aquilo que a gente estava falando, são parecidos, mas são bem diferentes, né? Pegava o giboso, o giber e tal, ia fazendo, ia tentando, aí perdia 4, 5 anos, não dava em nada, começava de novo. Então, aí foi onde eu peguei e falei, meu, eu vou tentar também, né? E fiquei nessa de e agora? O que eu faço? Começo por onde? Tal. E aí tive a ideia de pegar um giboso, né? A minha primeira ideia era pegar um frisado do norte, só que como ele é bem mais volumoso, só que a forma é muito diferente, eu achei que o trabalho ia ser muito maior, né? E aí terminei pegando um giboso. Peguei um macho verde, muito bom, que ele já não fazia tanta posição do giboso assim, ele não abaixava tanto a cabeça, que já foi uma característica que eu achei interessante. Rapaz, Já era aí. mais um giber com pescoção. Mas era um gibão, vamos dizer Um assim, né? gibão. Porque o giber hoje é bem pequenininho, né? Com 14, 15 ali, esse já tinha Tinha uns 17. tamanho, mas uma forma É, mais parecida com o giber do que com o giboso. sim, não abaixava tanto a cabeça, tinha um pescoço muito bom, a plumagem correta, tá? Eu falei, mais próximo, eu começo a colocar com um pássaro volumoso aí,
tento fechar peito, tento aumentar a largura de ombro, né? Botar manto e tal. Rapaz, mas é um trabalho longo demais. Longo demais. Eu cheguei de várias vezes que desanimei, assim, falei, não, mas deixa esses dois aqui, o resto eu vejo o que faço. Né? Até conseguir em 2017. Isso eu comecei em 2014. 3 anos depois, eu consegui um pássaro que já estava mais próximo do que eu imaginava. Né? E Fruto aí, desse trabalho? fruto desse trabalho, mais próximo desse, aí em 2017. Em 2018 foi onde eu consegui levar um filho dele para o Campeonato Brasileiro. Né? E foi um pássaro que terminou sendo campeão. Né? Então, assim, depois disso, ainda tive que demorar mais uns 2, 3 anos para conseguir selecionar mesmo e fixar essa nova característica, porque sempre saía com algum problema, né? Ou abria o peito, ou aparecia a quilha do externo. Então, sempre foi mais difícil. Então, eu entendo que o trabalho pode ajudar, mas uma das coisas que eu aprendi, depois comecei a estudar, e eu lembro até que o Saulo falou isso para mim uma vez, falou, cara, você faz o que você quiser, só traz quando estiver pronto. Não adianta pôr aqui, você vai perder tempo, não vai enganar juiz nem nada e tal, porque não engana. Então, eu falei, não, mas a questão não é essa, a questão é, às vezes, é testar, ver se está no caminho e tal. No caminho, você vai para o clube. Né? Aqui, traz o que está pronto. Né? Aí Isso deixa foi eu até com perguntar um um exemplo de negócio, outras canários. ela interrompendo novamente. Quando você partiu para assim, esse trabalho, essa experiência com o giboso, foi o que era exatamente que você estava buscando para os frisados do Sul naquela época Sim. que não tinha e onde você conseguiu chegar, o que você conseguiu obter com isso aí? Tá, logo de cara, o que eu queria era pescoço. Que eu achava que todo pássaro tinha um pescoço muito curto. Né? Eram pássaros bons de perna, os pássaros que ficavam bem em pé, né? Bem perpendicular ao puleiro, assim e tal. 90 graus, que é o que pede. Opa, caiu aqui o suporte. Tranquilo, Espera aí. tranquilo. Deixa eu ver. Aí, boa. Voltei. Desculpa, Max. Relaxa, tamo junto. Então, aí, rapaz, o que eu queria era o pescoço, porque eu via que tinha um pescoço muito curto, né? Pescoço curto, pescoço grosso. Eu falava, cara, mas o bacana é ele torto mesmo, né? Aquele pássaro pescoção e tal. E eu não encontrava, né? E até assim, a perna muito boa, né? A gente encontrava aquele pássaro que é o famoso tem hora, né? Tem hora que ele entra, tem hora que ele não entra. Então, quando ele entra, ele é lindo, né? Depois, aí a gente cai naquela máxima de que mas e aí? É um frisado do sul? É um frisado suíço? É um frisado do sul ruim? É um frisado suíço ruim? Então, o que a gente vai conseguir nisso aí? Então, eu queria fixar essa característica, perna e pescoço, né? E aí, aos poucos, eu pensei, vou colocar volume. Volume a gente até encontrava, mas encontrava muito pássaro sujo também, né? Aquele pássaro com pescoço cheio de friso, gola, ventre. Então, eu gostava de ver que no giboso eu conseguia encontrar mais pássaros com essa qualidade de limpeza, né? De zona lisa. Né? E foi aí que eu comecei a pensar em fazer isso aí, né? Até porque não dava para trazer. Foi o que a gente estava conversando antes em relação ao melado. Eu acho que essa trajetória é muito mais engrandecedora do que a do melado, porque eu consegui trazer pássaros muito bons já, de grandes criadores. Essa aqui eu tive que ralar um pouco mais, né? E terminou que eu consegui fixar um pouco mais essas características, e aí entrou aquela outra questão de que eu levei um pássaro, foi em 2015, eu levei uma fêmea que ela era 100% melânica, e um que hoje caracteriza como nevado pintado melânico, aquele 50%, que era filho desse casal. E aí, você chegava na mesa do Campeonato Brasileiro, eram todos lipocrômicos, né? Não tinha nenhum pintado no meio, porque era muito mais fácil. O cara fazia menos casais, conseguia tirar o individual e o quarteto e ganhava a série, vamos dizer. E aí a sensação que a gente tinha é que, mas ninguém nem olha para os canários escuros, né? Porque
querendo ou não, o lipocromo ele parece maior, né? Parece mais vistoso e tal. E aí foi uma das minhas frustrações, assim, que eu achava que os pássaros eram muito bons, que eles deveriam classificar pelo menos ali entre os 5 primeiros, mas por conta dessa característica específica. E aí eu não desanimei, falei, não, eu vou continuar o trabalho, porque eu acho que a ideia é ter isso na cabeça, que na hora que eu conseguir apresentar os pássaros que eu imagino que eu consiga fazer, vai para frente. Nesse momento, você não seguiu o conselho de tio Saulo, né? Você levou sem estar pronto, né? Não, estava pronto, mas não tinha o volume que os outros. Tinha o peito fechado, tinha o manto bem divididinho, eram pássaros bons, mas não eram tão vistosos quanto os outros lipocrômicos que tinham na mesa. Então, eram pássaros que a gente vinha de uma característica de pernas muito boas, volumes bons, mas de pescoço curto, né? E eu achava que não podia ter o pescoço curto, né? O canário com pescoço curto, ele não vai ter uma forma boa, né? Se ele não tem uma forma Se o boa... cenário tem volume e tem pescoço curto, a cabeça dele praticamente sai do peito, né? É, Tá junto ali, exato. não tem aquele destaque. É. E aí, assim, depois de 5 anos, né, que eu comecei a fazer isso aí, que eu consegui apresentar esses dois pássaros dessa linhagem, foi onde eu resolvi testar, unir aquela primeira linhagem que eu estava falando para você, do 020, que foram os pássaros que vieram de Minas, depois de uns 3, 4 anos, que era aquele pássaro que sempre me dava filhotes bons, mas ele mesmo não era tudo isso, com essa linhagem, né? Com essa segunda linhagem aí que eu estava trabalhando. E aí foi onde eu comecei a tirar pássaros bem legais, bem diferentes, assim, em termos de pescoço bom, canários mais limpos, com bom volume, né? Que começavam a se apresentar bem. E aí eu lembro que eu fiz uma fêmea, uma nevada pintada lipo, que aí já tinha... Não tinha aberto a classe ainda, acho. Ou tinha. Eu não me lembro mais. Foi 2018, se não me engano. Que era filha desse casal, né? Que é uma canária que eu gosto muito, né? Hoje em dia não está mais comigo, eu terminei vendendo essa canária. Vendi pro Linardi. A Fez uma das famosa... maiores merdas da sua vida. Não, ele é gente boa, ele merecia, Não ele vale sempre bem gostou não dessa fez. canária. É, e aí, aqueles canários que a gente gosta, a gente põe nome, né? Então, essa canária era a Bela. É a herança do Martim, dos Martins, né? Também, todo mundo ali, mas isso eu já tinha também. Isso eu colocava com cachorro, tudo, gente sempre, né? E aí, essa canária era a Bela. E aí, ele sempre falava para mim, nossa, isso, aquilo e tal. E aí, uma oportunidade, ele veio para São Paulo, veio aqui em casa. Aí ele falou para mim, falou, essa canária, aí um dia eu peguei e falei para ele, você quer? Então, escolhe um macho para ela aí, eu vou passar ela para você, então. E aí passei, assim, de bom coração, porque eu sabia que era um cara que ia cuidar do jeito que eu cuidava, sabe? Tinha um amor pela raça e que ia tentar continuar o trabalho, então... E é uma canária excepcional, assim, então me deu muitos filhotes, me deu filhotes bons e campeões também, né? E, pô, fiquei muito contente. Aí depois eu consegui, depois nesse ano, acho que foi 2018, 2017, foi quando eu trouxe os melados, 2017, foi. E aí eu consegui trazer também um casal de frisado do sul. E aí, na época, eu não dei muita sorte, porque a fêmea terminou morrendo, e aí eu fiquei com o macho, né? E aí sim eu consegui passar esse macho nas minhas fêmeas, e aí dali para frente eu consegui trabalhar com essas 3 famílias, vamos dizer assim, né? Com essas 3 linhagens, tentar voltar para a linhagem desse pássaro importado, tentar seguir aquela característica que me dava pássaros de bons pescoços e ventre limpo, pescoço limpo, com a outra característica de pássaros que me davam um bom volume, e essa outra característica que era uma característica já vinha pronta, né? Eram pássaros mais corretos, assim, a gente via que eram diferentes, né? Eu lembro que eu converso muito ainda com um juiz europeu,
que é o Juan José Pinheiro, que ele sempre me deu muitas dicas, né? Ele é um criador de frisado do Sul, campeão mundial e tudo mais, muito gente boa. E ele sempre fala para mim, fala, cara, você tem que buscar o que você acredita, né? Não vai na do que, esse ganhou. Então, hoje, por exemplo, a gente vai julgar alguns clubes, a gente vê muito isso ainda, né? O cara faz um canário campeão, ele passa aquele canário em todas as fêmeas, né? Não esquece de característica, não, é o que ganhou. E esquece de trabalhar o que ele tem em mente. E aí foi aonde eu consegui, com essas dicas dele também, entender que, não é o maior, né? É o pássaro proporcional. Quando a gente fala de um pássaro de forma, é um pássaro de forma triangular. Então, são coisas que você começa, mas triangular ele faz um 7 inclinado, mas de lado, se você olhar, ele é um triângulo. Se você olhar de frente, ele é um triângulo. Né? Se você olhar de costas, ou seja, por todos os ângulos, ele é triangular. Ô, Kleber, Então, são características que a gente vai observando durante o longo da criação. Você sabe que eu crio algumas raças de porte, né? Eu meio que fujo dos canários frisados. Não é uma coisa proposital, planejada, mas assim, eu tenho uma queda nos canários mais de forma penaliza. Aqueles canários mais cabeçudos, eu sou ainda do tempo do Gloucester, né? Daquela coisa toda. Mas assim, uma coisa que eu tenho observado, e assim, pelo menos nas raças que eu crio, e aí você vai me corrigindo se eu estiver errado, não sei se adequa ao frisado do Sul, é que existe canário de concurso e canário de plantel. E cada vez mais eu tenho a convicção de que para você chegar no canário de concurso, você tem que ter um canário de plantel que passe um pouco daquilo que você quer no concurso. Ou passe um pouco, ou falte um pouco e que você consiga harmonizar aquilo no casal. Assim, tipo, vou citar um exemplo aqui só para ilustrar o que eu estou querendo falar. Vamos fazer um casal aqui imaginário de alguma coisa. Eu acredito, pelo menos essa é a minha teoria, que é melhor você pegar um canário que seja um pouco mais do que se quer em concurso e que se cruze com a fêmea, que é um pouco menos do que você espera em concurso, que eles vão dar um resultado mediano, que é exatamente o que se quer em concurso, do que se pegar 2 canários prontos de concurso, cruzar e esperar que dali saiam todos iguais os pais e as mães que sejam de concurso. Assim, não sei até que ponto essa minha teoria funciona, ela é correta. Não, ela procede. É assim, tanto que foi o que eu falei para você, né? Eu tive um pássaro, aquele 02014 que eu falei para você, que não era o pássaro de concurso, que você olhasse assim e falasse, nossa, esse pássaro é para ser o campeão. Não, era um pássaro correto, né? Mas a característica genética dele era muito grande. Então, sempre me deu bons filhotes, né? Então, saber reconhecer dentro do seu plantel quais são as características que aquela determinada linhagem te transfere, talvez dos pulos do gato aí, vamos dizer, né? Agora, no começo, não tem muito o que você fazer, né? Até você fazer a sua linhagem, você vai ter que testar. Então, é aquela coisa, eu queria melhorar o quê? Pescoço. Então, pegava um pássaro de pescoço bom, colocava com outro pássaro que fosse complementar. O que falta? Falta volume. Então, vamos pegar um pássaro que tem as mesmas características positivas, pernas boas, volumes simétricos, e talvez até um pouco mais de volume do que o necessário para colocar naquele pássaro que tinha um pouco menos de volume, mas que tinha outras características que complementassem para imaginar um filhote perfeito, né? E aí sim, a gente conseguir tirar aquele pássaro que a gente imagina, descarta o resto e tenta acasalar de novo essa outra ave com uma outra característica que você queira melhorar. Porque não existe o pássaro perfeito, mas a gente busca o pássaro perfeito, né? Na cabeça, então, no imaginário. E eu acho que quem não busca o pássaro perfeito, o cara não vai para frente, não vai conseguir. O cara tem que almejar, querer fazer um pássaro melhor, né?
Eu já ouvi de outros criadores também, até roubei essa ideia para mim, que tem alguns criadores que estão fazendo como modelo de carro. A gente vai comprar o carro, o cara está no modelo 2023, né? A gente está fazendo modelo 2019 ainda, né? Aquela coisa. Então, pô, como é que eu vou alcançar aquele cara lá? Você tem que ter o pulo do gato, né? Não é só importando, você tem que saber o que você quer fazer, o que você quer chegar, qual é o estilo, né? Então, aos poucos, você vai aprendendo mais coisas, você vai falando, putz, é isso que falta. Ah, mas eu não sabia. Antigamente pensava assim muito em, tem que pegar esse aqui, um nevado com um intenso. E se esquecia muito da questão de plumagem, uma plumagem curta, uma plumagem longa, uma plumagem média, uma plumagem mais sedosa. O que vai me transferir isso aí no filhote e tal? Então, e aí fazia o famoso, né, o nevado com branco, ou nevado com intenso, e não tirava nada porque estava pensando só em cor, não estava pensando em estrutura de pena. Então, eu concordo com você. Tem que ter esse trabalho inicial de compensação para você chegar num pássaro melhor. Mas também acredito que depois que você tem uma linhagem homogênea, vamos dizer assim, você consiga assim pegar 2 pássaros de concurso e tirar pássaros de concurso melhores do que aqueles que você acasalou, né? Pensando na estrutura que aquela família te traz, né? aquela carga genética, e pensando no fenótipo, né? Que é aquilo que a gente está vendo, para conseguir tirar os pássaros ainda melhores. Senão vai viver, fez um pássaro campeão, nunca vai fazer um 91, então, nunca vai fazer um 92. E às vezes a gente precisa dar um passinho para trás, pensando assim, pegando aquele um pouco mais volumoso lá, que não é o pássaro de concurso, mas um pássaro de plantel, para colocar naquele muito bom, né? A gente escuta muito isso até hoje, né? É Que verdade. o cara pega um pássaro mediano com outro mediano, é mais fácil ele tirar um pássaro bom do que 2 bons, né? Sair um outro pássaro bom. Mas eu acho que vai depender muito aí da carga genética, do conhecimento da família, né? E tudo mais. Clebão, outra coisa. Você falou aí, né, que num determinado momento você teve que praticamente inventar um frisado suíço evoluído aí, você teve que fazer trabalho, porque na época não tinha possibilidade de aves aqui. Como está hoje posicionada a raça frisada do sul aqui no Brasil em relação aos frisados do sul, aos melhores frisados do sul a nível mundial? Como está o Brasil, tanto em quantidade, em qualidade de aves? Como é que você faz esse levantamento para a gente aí da raça? Cara, como eu falei, eu gosto de estudar bastante, né? Então, geralmente, quando eu vou fazer alguma pesquisa, assim, eu gosto de avaliar os números também, né? Então, se você pegar os números aí dos últimos anos, né, que tivemos concurso aqui no Brasil, vamos esquecer os 2 anos aí de pandemia, vai, mais ou menos, né? Cresceu absurdamente, né? Então, a gente tinha coisa de 120, 130 pássaros inscritos, passou para quase 400. Né? Então, a quantidade de pássaros apresentados no brasileiro é absurdamente maior do que era antes. Então, isso é inquestionável, né? Os números mostram isso para a gente. Em termos de qualidade, eu acredito que a qualidade, e comprovei isso através desses números, que a qualidade subiu demais. Né? Então, quando você tinha ali em 2017, foi o ano que eu ganhei a primeira vez a série, eu fiz acho que 3 ou 4 pássaros individuais campeões e um quarteto campeão. Aí, se você pegar o último ano que nós tivemos torneio antes da pandemia, acho que foram 20 campeões brasileiros. Eu lembro que foi Branco Lipo campeão e quarteto campeão, Branco Pintado Lipo acho que foi campeão primeiro, segundo, terceiro, e quarteto campeão, Branco Pintado Melânico, nesse ano eu tinha tirado acho que 5, eu fiz um quarteto, ainda levei individual, fiz campeão individual, fiz campeão quarteto. Então você vê assim que a qualidade, tanto dos meus pássaros quanto dos outros pássaros que vinham também, que também tiveram outros ótimos pássaros de outros grandes criadores, que se a gente for avaliar a quantidade de campeões brasileiros para
quantidade também de quartetos, que eu acho que demonstra muito uma homogeneidade, né? Muito diferente. E quartetos, assim, se eu não me engano, em 2017, o quarteto mais pontuado acho que foi 361, 362, uma coisa assim. E nós já tivemos aí quarteto 368, 367. Então, assim, é bem diferente, né? A qualidade subiu muito aqui em termos Brasil, né? Outra coisa, Kleber, com esse aumento, logicamente, tanto de qualidade quanto de quantidade de aves e de criadores, o que é que falta ainda para o Frisado do Sul enveredar pela moda dos clubes especializados de raça? Rapaz, mexe com isso não. Olha, O mais novo agora foi do Frisado do Norte, ué. A mão chega a coça. Rapaz, o que eu acho que ainda falta ainda é que os criadores de frisado do sul, os pássaros de posição em si, né? Os frisados, principalmente os frisados de posição, ainda não têm um número tão expressivo quanto outras raças, né? Se a gente for comparar em números de inscritos aí do frisado do sul para o frisado do norte, por exemplo, é gritante a diferença, né? O frisado do norte acho que tem quase 3 vezes mais aves inscritas no campeonato do que do frisado do sul. E aí eu acho que fica um pouco mais difícil para um clube especialista se manter com uma quantidade menor. Temos um número grande de criadores? Temos. Mas onde estão esses criadores hoje? Né? A grande maioria, antigamente, era mais do sul, né? Do sul do país, de Minas e tal. E aí, eu lembro que aqui em São Paulo, por exemplo, um clube que tinha muitos criadores era o SOBC, né, que é a Borda do Campo. Tinham grandes criadores, sempre campeões brasileiros também. É um clube que eu sempre visitei, sempre fiz questão de participar do torneio deles para observar a qualidade, ver se podia comprar alguma coisa também, né? Ir lá dar aquela garimpada. Então, e às vezes conseguia comprar, às vezes não conseguia. Eu lembro que o Roberto Itajuru uma vez encheu o saco dele, queria comprar um branco. Ele falou: não posso, esse canário eu ganhei do Chiquinho, que era um outro senhor que tinha uma linhagem muito boa também. Pô, o pessoal, o seu Alexandre, criador Pinheirinho, seu Alício, nossa, vários criadores ali que tinham uma linhagem, tinha e tem ainda alguns, uma linhagem muito boa da raça. Mas se você for ver aqui São Paulo, Grande São Paulo, tinha um número restrito de criadores, aí o Sul e tal, aí de repente para se encontrar e tentar fazer isso aí, eu acho que ainda peca um pouco. A minha ideia era tentar fazer, ó, eu já querendo idealizar umas coisas aqui, era tentar fazer um clube especializado de frisados de posição, né? E daí sim, acho que conseguiria agregar entre Giber, Giboso, né, Giraldílio, Frisado do Eu Sul, acho que Melado você está querendo Tenerife. resolver seu lado aí do Melado e do Frisado do Sul, entendeu? Não, ao contrário de você, eu sou um apaixonado pelos frisados. Eu gosto muito dos frisados, né? E a maioria dos frisados são de posição, então termina que fica um pouco mais fácil para mim, né? Eu gosto, então Aí termina para indo você mais ver para esse lado. como é as coisas, né? Assim, eu já fiquei taxado como quem não gosta de frisado, até por culpa minha, pelo que eu falei. Mas assim, quando eu fiz a prova para juiz da UBJO, acho que foi em 2013, eu acho, não me lembro, eu sou ruim para caralho de data. E aí eu passei na prova teórica, né? Aí fui para o brasileiro, eu fiz a prova teórica num curso de formação de juiz que teve aqui no Nordeste, lá em Campina Grande. Fiz a prova teórica e fui o único que passei em co-import. E me credenciei para fazer a prova prática do brasileiro e eu nunca tinha ido para o brasileiro. Nunca tinha ido. Para mim era... Cheguei lá, parecia um matuto perdido em Beverly Hills. É a Disneylândia, né? Mais ou menos isso. Né? Por aí você tira como eu estava lá. Aí pronto, aí tal, me chamaram para fazer lá a prova de reconhecimento, né? Que são 30 canários lá, que você tem que, pelo menos, você pode errar no máximo 10%, que é 3 aves.
Errei 4, né? E aí uma delas foi, agora eu já não me recordo se era um frisado do sul ou era um frisado suíço, que não entrava em posição de jeito nenhum. Então eu chutei o errado Mas é... e dancei, né? Mas aí os caras tiveram pena de mim. Diz, pô, o Matutinho lá do Nordeste tá aqui, veio aqui fazer a prova, tá a primeira vez no Brasileiro. Vamos dar a ele a oportunidade de fazer o julgamento, né? Vai que ele se dá bem, né? A gente revê esse pequeno lapso aí. Aí pronto, eu fui fazer a prova de julgamento, né? E aí eu me lembro que era uma mesa de Gloucester, uma mesa de Lizard, uma mesa de frisado parisiense e outras duas eu não lembro qual era. E eu sei que era uma de frisado parisiense e outra de outro frisado que eu não lembro qual era. E eu me lembro que uma das pessoas que estavam lá na época coordenando lá esse processo, né, de avaliação era o Bigatão. E aí, no final das contas, eu terminei lá e o Bigatão... Grande Bigatão. Grande. Aí o Bigatão disse, porra, a gente lhe deu uma chance aqui e não deu, cara. Você inverteu aqui, deixou passar um Lizard aqui que tinha uma pena lipocrômica, que era para ser desclassificado. Os Gloucester, você inverteu tudo, tal, não sei o quê. Mas, porra, os dois frisados aqui, tu gabaritou. Tu é bom em frisado. Aí pronto, aí pelo menos julgando, eu não gosto de criar, mas pelo menos julgando os frisados eu me dei bem lá. Aí, ó, que maravilha. Tá vendo? Você tem um pé no frisado e não sabe. Rapaz. Mas, Kleber, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos voltar, que já era um assunto para a gente ter tocado lá no começo e a gente terminou se empolgando e indo para frente. Me fala, Kleber Pena hoje, como é a criação de Kleber Pena? Quantos casais você faz por ano? Né? Max, eu faço tantos casais de frisado do sul, tantos casais de melado. Você cria alguma raça que não seja essas duas? Alguma dessas duas raças precisa de ama? Você faz casais de ama? Geralmente, quantos filhotes você tira por ano? Fala um pouquinho aí de como é esse processo aí no seu criador. Tá, vamos lá. Bom, como eu já vinha criando o frisado do sul antes do melado, né, a minha concentração sempre foi maior no frisado do sul, até pelo trabalho. Como eu sou professor e eu trabalho na parte da manhã e trabalho na parte da tarde, eu tenho pouco tempo para cuidar dos bichos, né? Então eu chego em casa, eu saio de casa geralmente 6 da manhã e volto para casa na hora do almoço. Então eu consigo ali tratar dos bichos entre as 13 e as 15 horas. Então eu tenho 2 horas, 3 horas por dia para conseguir dar uma atenção para eles. Depois eu já saio de novo e aí eu volto só à noite, então aí não tenho condição de mexer. Por conta disso e por conta do aprendizado, né, da bagagem que eu fui adquirindo durante o longo do caminho, eu nunca fiz muitos casais, né? A maior quantidade de casal que eu já fiz foram 25 casais e naquele ano só 22 criaram, né? Então, assim, eu não tenho ama, né? O meu criador é pequeno, né? O meu criador ele tem 7x3. Só que como ele é na parte superior da casa, onde eu tenho, ainda em cima desse criador eu tenho uma caixa d'água e uma escada circular, né? O caracol, exato. Para subir, então me impossibilita uma parede aqui e a outra parede aqui que tem uma pia. Então, bem dizer, eu só tenho um L. Eu tenho um L assim para poder colocar gaiola, né? Um L e um pedaço. Então, hoje, para você ter uma ideia, o meu criador ele tem 50 gaiolas, né? Tenho 2 voadeiras e um conjunto de bigamia. Esse é o que eu tenho para criar. Agora, fora isso, depois, antes, né, o meu criador ele tinha 4x3. Aí eu aumentei mais 3 para conseguir colocar as gaiolas túnel, para conseguir individualizar e fazer a parte do treinamento dos canários. Então, e eu tenho mais 32 gaiolas túnel, então assim, eu não tenho condição de ter muitos pássaros, né? Até porque esse tipo de canário é um canário que se você coloca muitos bichos numa voadeira, você termina perdendo para você mesmo, né? É frisado, se
perde uma cauda, esquece. Já tem essa questão de os pássaros sentarem no fundo da gaiola muitas vezes para se alimentar, estraga a cauda. Uma debicagem ali, cai um facho, o facho arria, volta torto. Então, o caminho é menos é mais, né? Então, nesse ano que eu fiz 22 casais, eu lembro que eu tirei 120 filhotes, né? 120 e poucos filhotes. Foi o ano onde eu consegui montar mais quartetos, foi o ano que eu consegui mandar quarteto para aberto, quarteto para o clube, mandar 2 quartetos para o Campeonato Brasileiro, consegui classificar os 2, um primeiro, outro segundo. Então, assim, aquele ano foi onde eu vi que a linhagem estava forte mesmo. Falei, caramba, consegui levar uma quantidade grande e todo mundo meio que representou super bem. E dali eu comecei a perceber que 120 filhotes para mim era muito, porque além do que eu tinha os melados. Na época eram poucos, era coisa de 5, 6 casais, né? E criavam aí uma média de 3, 4 filhotes por casal, mas tinha aquela coisa de quem não pode entulhar bicho. Se você fizer, você perde para você mesmo, né? Então, eu passei a reduzir. E venho reduzindo desde então, né? A minha carga de trabalho também tem crescido bastante. E hoje, por exemplo, esse último ano agora foi o ano onde eu coloquei como meta extrema qualidade. Falei, cara, série é legal, é muito legal. Era um sonho que eu tinha. Putz, nossa, acho que criador nunca sonhou em ganhar uma série uma vez na vida, né? Eu estava até conversando com os amigos outro dia, falei, cara, era tão legal quando a gente tinha uns canarinhos mais ou menos, que a gente ficava em primeiro lugar, né? Já isso a coisa vai crescendo, vai tomando uma proporção que você se perde. E aí aquela história, né? O difícil, às vezes, não é chegar lá, né? É se manter, né? Exato, e tem aquela cobrança interna, né? É. Não, e sempre tem, né? Você ganha a primeira, como eu falei para você, a primeira vez que eu ganhei a série, eu fiz 4 campeões individuais e um quarteto. Você fala, como é que o cara ganhou a série desse jeito, né? Eu tive outros pássaros que classificaram bem também e foram somando pontos. E eu lembro que a diferença, acho que foram 8 pontos entre o primeiro e o segundo, que foi, no caso, eu em primeiro e o seu Delon, lá do Sul, também muita gente boa, me ajudou também no começo, e a definir a série. E aí ficou aquela coisa, né? No próximo ano, né? Mas e agora? E o próximo ano? Porque ganhou por pouco, né? Será que vai segurar? Não vai? Será que tem qualidade para isso? E tal. E aí, graças a Deus, no segundo ano eu consegui melhorar também a qualidade e a quantidade. Então foi aquela coisa que o segundo ano ganhei de novo. Falei, opa, acho que eu estou no caminho, né? E aí, quando chegou, acho que no terceiro, no quarto ano, que foi esse estouro, que foi onde eu criei mais aí, então, aí foi onde eu vi que, falei, meu, legal, agora eu tenho que parar de ficar com esse amor todo, tem que selecionar o que tem que ficar e o resto tem que ir. Então, a parte boa é que o pessoal que me procura sabe disso, sabe que eu não posso ficar com tudo. Então, termina que pegam pássaros assim que eu não gostaria de vender, né? Por isso que eu termino selecionando também alguns criadores, como foi o caso do Linardi, de passar pássaros para ele, que falei, cara, não queria passar, mas você é um cara gente boa, um cara que gosta dos canários, conhece o meu trabalho e vai dar sequência. Então, tanto que na época ele falou para mim, cara, monta aí para mim, me manda no papel o que você faria desses casais e é o que eu vou tentar fazer aqui. Então, e hoje, por exemplo, esse último ano, eu fiz só 10 casais, com uma baita dor no coração que eu vou falar para você. Você Fiz fez 10 10 casais. porque você aumentou substancialmente os melados, foi isso? Não, pelo contrário, eu diminuí também. Eu cheguei a fazer 15 casais de melado e agora eu caí para 8. E ainda caí para 8 porque a minha ideia era fazer 5. Falei, não, vou fazer 5 casais. Cara, aí chega na hora, você fica naquela coisa, você coloca tudo enfileiradinho assim. Aí você olha e fala, mas e aquele? E aquele outro? Aí vem alguém aqui em casa, olha e fala assim, e esses aqui? Eu falo, são de venda. Aí o cara gosta, você fala, não, mas esse aí ele tá reservado. Você fica naquela que você não tem coragem, sabe? E aí às vezes já tá mesmo, não tem muito o que fazer. Mas uma baita dor no coração de fazer isso aí, né? Mas
fazer o quê, né? Não tem jeito. Aí eu decidi que esse ano era o ano de diminuir, de infelizmente aí talvez não apostar, né? Não ter mais talvez condição pela quantidade de brigar por série e tudo mais, mas foi super consciente. Foi a questão de não, a minha ideia agora, o meu tesão agora é tentar fazer um individual 93, 94 ou talvez mais. Quem sabe? Você pensa, devaneando aqui, você pensa em criar uma outra raça? Teria uma outra raça que lhe chama atenção? Que, porra, aquilo Ah, ali para mim seria um desafio. Eu acho que aqui tem. no Frisado Sul, no Frisado do Sul, no Sempre Melado, tem, né? eu já andei aqui bastante, mas eu tenho vontade de criar um Bernois, sei lá, e por aí. O que é que Não, acho passa na bonito, mas cabeça não de seria o Kleber Benoit, Pena? não. Hã? Não, eu tenho algumas raças que eu gosto muito também, né? E terminei pegando muito carinho por outras raças por ter alguns amigos que criam essas raças, né? O Five, por exemplo, é uma raça que eu acho linda. Né? Não criaria porque eu tenho grandes amigos que criam a raça e aí, para mim, talvez não seria aquela coisa de quem, pô, começar a criar e tal, não, acho que não seria o tesão do momento, mas tem uma raça que eu paquero muito e gosto muito, assim, que é o Bossu. Bossu belga é uma Eu raça gosto que... também dela. Tá, eu não gosto de canário de posição, não gosto muito de canário frisado. Apesar do Bossu não ser frisado, mas é um canário de posição e é uma raça. Agora, eu gosto dos tortos, você né? sabe o que é que me encanta no Bossu? É, É aquele volume de costa dele, entendeu? é. É, É muito bonito. aquele. É muito bonito. Como eu disse assim, você até disse, não, porque eu vou tirar onda com você. Não, mas eu gosto de canário volumoso, de canário robusto, de canário. E, assim, existem algumas linhagens de Bossu que demonstram uma robustez muito grande. Isso me deixa bacana. Sim, sim. O Eliandro tem uma linhagem Tem, que tem. é fenomenal. De tirar o chapéu. Talvez só ele aqui no Brasil tenha uma linhagem, aquela linhagem tão parruda, tão robusta. Não que outros É, não tenham canários bons, mas com aquela robustez, o dele é diferenciado. tem que tirar o chapéu. Ele faz um belíssimo trabalho na raça, realmente. Ele tem excelentes canários, né? Mas tem outros bons também, tem outros grandes criadores, como você falou, já com uma qualidade boa também. Mas é o que chama atenção é realmente isso, essa forma, né? Essa forma de cunha mais larga é o que encanta mesmo. E eu gosto dos bichos de posição, né? Então não tem jeito. Uma raça que eu criaria fácil, só que aí eu teria que abrir mão de alguma outra, né? E às vezes eu até penso, sabia? Até penso em sair fora, falar, eu vou dar uma segurada, eu vou ficar com uma raça só. Aí eu lembro do trabalho todo que eu já passei, e falo, meu, aí depois se eu quiser voltar, eu não vou conseguir. Você sabe o que é que aconteceu? Um dia desse eu estava conversando com o Fabiano Lamoglia, aproveitando aqui, mandando um abraço para ele. Abraço. E a gente sabe que o Lamoglia tem um trabalho absurdo nos juros. Né? É um trabalho que ultrapassa, inclusive, os limites nacionais e chega a ser mundial. Né? Porque o Nouros é uma raça antiga, que já vem sendo criada há muito tempo, mas assim sempre teve uma predileção pelos canários lipocrômicos. E o Lamoglia conseguiu implantar uma qualidade muito grande de Nouros melânico, coisa que talvez lá fora poucos são os criadores que têm. E ele agora, a vibe dele é a porra do Yorkshire, que eu tiro onda com ele. Eu digo, porra, caralho, tu cria um Mas Nouros que tu tem uma qualidade absurda, tu fica falando encantado aí com o Yorkshire. Ele chegou e disse, Max, o que acontece é o seguinte, eu vou lhe confessar um negócio, eu amo Nouros de paixão, mas eu meio que perdi o tesão pelo Nouros, porque assim, eu evoluí, eu criei, eu cheguei onde eu queria, tal, e agora meio que perdeu a graça. E o York, para ele, é como se fosse assim, no linguajar popular, uma puta nova. Entendeu? exatamente. Tá ali um Aquela amor paixão nova é novo, sempre um mais amor gostosa, né? novo, uma coisa ali para ser trabalhada, para se galgar espaço. Então tem um campo muito maior de desafios pela frente e talvez seja isso que vocês...
Você já sentindo agora. Inclusive, quando você falou do Bossu e disse, porra, eu vou jogar fora o trabalho todinho, eu já imaginei logo que você queria jogar os frisados do Sul tudo para cima. Não, é porque a paixão que eu tenho pelos melados também é muito grande, né? Sempre foi aquela coisa de que eu trabalhava os frisados do Sul e eu olhava e ninguém tinha. Né? Eu falava, cara, eu gosto desse pássaro, um pássaro de posição, um pássaro com bom volume. Cara, tanto que eu aposto, eu acredito muito que dentro de 2, 3 anos o melado se torne o frisado de posição mais criado do Brasil, né? Porque é um pássaro bonito, tem um volume, tem a posição, tem grandes exemplares já no Brasil, então não duvido disso. Agora, foi o que eu falei, eu já peguei meio que pronto, né? Então, tem essa paixão de continuar o trabalho e tentar melhorar aqui, tentar melhorar ali? Tem, mas não é a mesma história, né? Então, e é uma paixão nova. Então, muitas das vezes é aquela coisa de quem, cara, largaria? Não, gostaria de ter mais espaço e mais tempo, né? Então, hoje a minha opção é essa, é diminuir drasticamente o número de casais para continuar tendo, né? E não largar ninguém, né? Porque na época que eu lembro que o Bigatão ainda trouxe os primeiros melados, eu fui atrás dele e falei para ele, mas me vende. Ele falou, não, mas não criei. Eu falei, não, mas me vende sem criar mesmo. Me vende isso aí mesmo que não Mas não crie. criar problema seu, eu crio, né? Não quero, deixa na minha casa, eu quero olhar para ele lá, vai que eu crio. Se eu criar, beleza. Ele, não, deixa aí e tal. E também depois não desenvolveu, mas, cara, então, assim, hoje eu acho que para largar teria que ser uma proposta muito boa. Ou então ter algum problema pessoal que não tivesse como, mas tenho vontade de ingressar aí, viu? Eu peguei uns casaizinhos de vermelho mosaico linha macho, né, para encher o saco aqui. Lindo, eu acho lindo. Toda vez que eu ia na casa de alguém que a pessoa falava para mim assim, pô, me ajuda a separar uns casais lá e tal, não sei o que, chegava lá, tinha os vermelho mosaico, eu parava e falava, cara, mas é bonito, né? Falei, vou pegar um casal. Aí peguei um casal, aí minha filha gostou. Falei, ferrou. Falei, você vai ajudar? Falou, vou. Aí ela fica, você não vendeu meus vermelhos, né, pai? Você não vendeu meus vermelhos, né? Falei, não, tá lá, mas tá lá como brincadeira mesmo. E aí foi até uma coisa que você falou para mim, né? Você usa ama? Cara, não uso. Não tem espaço para ama e graças a Deus a minha linhagem cria bem, cria sozinha. O que acontece, que acho que Tanto a acontece de sim, Frisado do Sul quanto a sim, de dos Melado melados. criam Criam tranquilo. super bem. O que acontece aqui em casa é que, assim, não tem ninho ruim, né? Não tem tempo ruim. Ah, o outro tá com 3 filhotes grandes e um menorzinho. Esse aqui, eu marco ele, vai para outra gaiola e assim a gente vai fazendo um revezamento. Então, esse ano teve um caso até engraçado. Teve uma hora que eu estava com uma fêmea de vermelho mosaico criando um filhote só. Aí eu coloquei um filhote de melado, coloquei um filhote de frisado do sul. Falei, é bom que assim eu não preciso nem marcar. Fica bem diferente. Então, isso acontece aqui em casa. Agora, ama não. Ama não costumo fazer, não. Não tem espaço para isso. Show de bola, Clebão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Indo mais para a questão técnica, né? A gente até meio que já conversou sobre isso aqui. Para você, qual a característica mais, digamos assim, mais difícil, mais complexa de se colocar num frisado do sul de concurso? Seria o tamanho do pescoço? Seria o volume? O que é que você julga assim, porra, Max, aqui eu tiro aqui 50, 100 canários aqui, todos saem com isso. Agora, essa característica aqui que faz a diferença é o mais difícil de imprimir, sai em 5, em 6, em 7. Como é que você avalia isso? Tô pensando aqui, tô buscando. Eu acho que talvez o meu plantel não seja muito parâmetro, né? Hoje, graças a Deus, eu consigo ter na minha cabeça as características de cada linhagem e conseguir transmitir isso num bom acasalamento, né? Mas pensando em antes, em todos aqueles trabalhos que eu já fiz para tentar chegar, por isso que eu falei que talvez hoje não seja um parâmetro, porque às vezes a gente bate o olho no canário na voadeira e fala, esse canário tem cara do outro canário.
Você vai puxar na anilha ali, você fala, puta, mas não é, pensei que era filho dele, não é? Aí você vai ver, é filho do primo, né? Filho do outro canal, da mãe com outro X, né? Fala, caramba, mas é muito próximo. Então, isso são trabalhos importantes que a gente precisa ter claro, mas eu acho que a dificuldade da raça, que é o que torna a raça mais complicada de se criar, de se ter bons pássaros de concurso, é você conseguir tirar um pássaro que ele seja harmônico, né? Porque quando a gente fala de pássaro frisado de posição, então a gente já pensa que primeiro ele tem que ter a posição. Se ele não tiver a posição, não adianta todo o resto, né? Ah, mas é lindo, tem um pescoção danado, tem um volume proporcional, que isso é um erro que acontece muito, né? Muita gente chega e pergunta para mim, fala, ah, mas o meu é maior. Eu falo, cara, mas o grande não é o que ganha. Ah, mas o meu tem mais volume. Eu falei, tá, mas em termos de plumagem tem que ser proporcional. Não é porque o ganhou que tem mais volume, não, tem que ser proporcional, tem que ser harmônico. Então, você ter um pássaro que não tem uma posição muito boa, vai te causar problema. Que foi aquilo que você falou da sua prova. É o pássaro que tem hora ele se apresenta, tem hora que ele não se apresenta. Então, ter esse pássaro que se apresenta constantemente, né, um pássaro mais calmo, um pássaro que está sempre ali em posição de trabalho, se torna mais difícil quando você consegue ter as outras características boas, né? São só 3 frisos, né? Então, cara, não é tão difícil ter 3 frisos, até a página 2. Aí, quando você tem os 3 frisos, se você não tem a posição, não adianta nada. Então, se você tem a posição, mas não tem os 3 frisos, também não adianta nada. E aí você fala, tá, mas agora eu tenho um canário bom de posição, eu tenho os 3 frisos, tá, só que além dos 3 frisos, você não tem a zona, a limpeza que a gente fala, né? Zona lisa, né? Aí fica aquele canário que é bonito, posição, tava com a gola até, né? O ventre para frente, super frisado. Então aí você não consegue distinguir direito o que é peito, o que é ventre, né? O que é manto, o que é então o que é gola, que às vezes aparece, né? Então você vê aí nos concursos. Então eu acho que o que torna a raça mais apaixonante para mim é justamente essa dificuldade de ter um pássaro muito bom de posição, que tenha essas características dos frisos e as zonas lisas. Então, eu acho que é difícil, é uma raça difícil. Talvez por isso não tenha tantos criadores assim, porque ter um bicho bom é mais complicado. No Frisado do Sul, existe alguma classe que seja mais complexa de você imprimir todas essas qualidades? Igor, no Gloucester. Não. O Gloucester é melânico, Não, o que nevado, é falta é mais trabalho fácil de mesmo. você conseguir um volume, um tamanho, um desenho melhor. No Fife, melânico intenso, é mais fácil de você conseguir o desenho e tal. Não, o que eu acho é que, assim, geralmente os intensos, eles têm uma característica diferente, né? Então, eles terminam sendo mais enxutos. Então, você precisa fazer um trabalho específico em cima dessa cor, né? Em cima dessa... Então, não tem como. Você vai ter que trabalhar a estrutura de plumagem. Dá para fazer? Dá. É mais difícil? É mais fácil, né? Geralmente, né, você encontra brancos bons de qualidade de plumagem, de pena mais larga, de pena mais longa. Você encontra nevados, então, com muita frequência nessa característica. Agora, para você pegar intenso, geralmente a pena é mais estreita, a pena também é mais curta. Então, quando você pega um intenso de pena longa, ele parece a pena média de um nevado, né? Então, saber reconhecer isso aí, conseguir fazer um trabalho repetido, visando características, sem esquecer da plumagem, e aí tentando alcançar ainda categoria, classe, fica mais difícil, mas dá, mas dá. Eu fiz uma fêmea 91 pontos, uma intensa pintada a lipo, há 3 anos atrás. Depois não consegui criar com essa fêmea. Voltei a fazer o trabalho de novo, e o ano passado agora eu levei uma fêmea intensa pintada a lipo de novo, de pena longa, que também foi campeã brasileira, acho que com 91 pontos também, uma outra fêmea. E criou super bem esse ano. Tem um filho dela que eu acho que tem grandes chances também de emplacar bem, porque é um intenso que você olha,
De longe você acha ele, por conta dessa característica. O problema é que aí, para você fazer esse tipo de trabalho, você tem que ter noção de que você vai demorar um certo tempo. E para quem faz poucos casais como o meu, você termina abrindo mão de algumas coisas, né? Você fala, cara, eu vou acasalar 100% qualidade, beleza. Então, esquece cor. Esquece classe, esquece, meu. Eu não olho para nada. Ah, mas é melânico com melânico. É lipo com lipo. Então, assim, geralmente os meus lipos já vêm uma carga de melanina, né? De outros antepassados. Então, eu não me preocupo com essa questão, né? De enfraquecer isso, aquilo. Mas, tanto que às vezes eu faço um casal de lipo com lipo, sai um pintado melânico, quase melânico. Então, eu não olho para isso. Então, aí fica mais difícil para mim. Aí tem ano que eu falo, pô, tirei bastante lipo, tirei bastante pintado melânico. Esse ano, por exemplo, eu não, como eu falei, eu não faço por cor, mas tirei 2 branco pintado melânico. Então, torcer para esses 2 ficarem bons para eu poder levar pelo menos um aí para o campeonato, né? Vamos ver, se de repente der sorte. Show de bola, meu amigo. Só tenho a lhe agradecer em nome da minha pessoa, em nome da FNO, em nome dos criadores do Nordeste. Foi muito bom o bate-papo aqui. A gente iria continuar conversando aqui um bocado de tempo. Se deixar, eu falo um pouco, né? Mas assim, a gente fica com pena do pessoal que vai acessar aqui o YouTube, né? Aí se pega deixar, lá, vê o vídeo, 2 horas de conversa. Vixe, não vou ver. Até desanima. Vê 10 minutos e fala, não, fala então, demais. Vamos ser benevolentes com nossos amigos e deixar a coisa dentro dos conformes. Clebão, muito obrigado pela gentileza, pela disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. É sempre um prazer bater um papo com você, seja por aqui, seja pelo WhatsApp, seja por onde for. E se Deus quiser, esse ano a gente se encontra no Brasileiro. Toma uma cerveja e eu lhe dou aquele abraço, meu amigo. É isso aí. Muito obrigado por tudo. Eu quero te agradecer aí também. Primeiro, pedir desculpa, né? Porque demorou pra caramba para a gente conseguir marcar isso aqui, né? Teve que vir um feriado para eu conseguir estar por aqui, para a gente conseguir marcar. A gente tentou marcar de outra vez, cancelou, e depois quando ia rolar. Então, te peço desculpas aí, mas para mim foi um prazer estar aqui batendo papo com você, trocando essa ideia. Quero me deixar aqui sempre à disposição. Quem precisar, eu tenho muito isso comigo, que eu fui bem ajudado por pessoas certas, né? E hoje faço questão de poder fazer o mesmo, né? Então, gosto de pessoas interessadas, pessoas que gostem da raça e que saibam que não é fácil, mas que dá. Então, o que precisar, contem comigo aí, Instagram, Facebook, até no particular aí, pode demorar, mas a gente responde. Beleza? Agradecer aí, quem sabe um dia eu também vou para o Nordeste aí para dar uma olhada, fazer uma visita. Comer camarão, tomar banho de praia, conversar besteira e ver canário. É isso aí. E no Brasileiro a gente se encontra e toma essa gelada aí. Valeu, meu irmão. Abração. Um abração, meu querido. Tchau.